reavivados por sua palavra. Com o pastor Valdeci Júnior. Você sabe o que é negacionismo? Cuidado com essa palavra, viu? O negacionismo existe e nós devemos ter cuidado com ele. Mas o falso negacionismo, que muitos chamam de aceitacionismo, também existe, que é quando, dentre outras coisas, alguém tem uma ideologia, cria uma narrativa para defendê-la, inventa fatos ou dá interpretação errônea a fatos para criar sustentação e a qualquer um que ouse detectar ou ignorar tais falácias, dá-lhe o rótulo de negacionista. Mas o verdadeiro negacionismo é quando alguém escolhe negar uma verdade existente, visível e comprovada, simplesmente para escapar do desconforto de uma realidade irrefutável. Um exemplo disso é a tendência humana de fingir que o pecado não existe. O pecado originou-se no coração de Satanás. Apresentar uma razão para a existência do pecado é tentar desculpá-lo e fazer com que deixe de ser pecaminoso. E não pode ser assim. Pecado é pecado. Em Levítico capítulo 4, que é o capítulo de hoje, a ideia é que o pecado e a impureza tornam uma pessoa incapaz de estar na presença de Deus e poluem o santuário, impossibilitando a habitação de Deus ali. Nesta interpretação, a oferta pelo pecado tem por função tratar desse aspecto do pecado, purificando tanto o pecador quanto o santuário. A característica diferenciadora das ofertas pelo pecado é o uso do sangue do sacrifício. Então, a oferta pelo pecado era um tipo de sacrifício necessário para expiar pecados específicos, até mesmo cometidos por ignorância. O grau da culpa e a qualidade da oferta variavam de acordo com a posição e a responsabilidade do pecador. O pecado do sumo sacerdote, por exemplo, era o mais grave porque era ele quem representava a nação inteira. O sacrifício pelo pecado incluía o ato de pôr uma parte do sangue da oferta diante do véu do santuário. A gordura era queimada no altar, mas o resto era queimado fora do arraial. E isso prefigurava a crucificação de Cristo fora da cidade de Jerusalém. A justiça de Deus requeria o castigo pelos pecados. Cristo levou essa culpa sobre si na cruz. Agora, Deus perdoa aqueles que, pela fé, aceitam o sacrifício que Cristo sofreu por eles. Entende, amigo ouvinte? Muito além do debate sobre a Covid-19, uma coisa que a gente não pode negar é a existência do pecado. O que a gente precisa é reconhecer que ele existe e enfrentá-lo com a graça e o poder providos por Deus. O sacrifício pelo pecado era um símbolo que ilustrava alguns aspectos do sacrifício e do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Os pormenores do ritual apresentavam-no como ofertante que ofereceu o sacrifício perfeito de si mesmo em prol do pecador. Como sacrifício, ele morreu em lugar do pecador arrependido. Como sacerdote, ele aplica os benefícios de seu sangue no santuário. Em cada uma dessas funções, Cristo trabalhou pela salvação dos perdidos e também para a erradicação final do pecado. O sacrifício pelo pecado revela o Calvário como o apelo de Deus para que o mundo perdido aceite a Jesus como substituto e como sacrifício, como redentor e como mediador. Você aceita?